Vivemos num mundo caótico, fazemos parte de uma sociedade corrompida. O ser humano está com o coração sem esperança. Corrupção na política, suicídio, mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, encontramos nela a esperança. Eu estou aqui hoje com meu amigo pastor Gessé Sobral, que quer compartilhar com você que me assiste uma palavra que vai gerar esperança no seu coração diante desse quadro negro que eu acabei de pintar para você. Agradeço, pastor Jean, pela oportunidade de estar aqui no Minuto Escatologia e falar de um tema tão relevante, tão importante para os nossos dias, que é a esperança. Um mundo de desesperança e um mundo desesperado. Um mundo de desesperança porque as pessoas não sabem mais no que se apega, né? E o mundo desesperado porque os homens estão correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus, como sempre, ela tem a resposta certa para o ser humano. O profeta Jeremias, ele viveu um tempo semelhante ao nosso, claro que guardada as devidas proporções, especificidades de cada momento histórico. Jeremias também viveu um momento de desesperança de Israel e principalmente de Judá e Jerusalém. E quando Jeremias viu Jerusalém ser destruída, Jeremias orou a Deus, o profeta das lágrimas, em Lamentações capítulo 3, e versículo de número 17, ele diz assim: afastaste da paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança. Lembra-te da aflição do meu pranto e da minha amargura e do fel. E no 21 ele diz assim, no 20 ele diz, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, porque ele lembrava como Jerusalém era gloriosa. E no 21 ele diz assim, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outra versão ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que trazia esperança para Jeremias, ele responde no capítulo 22 dizendo, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lida a palavra do Senhor, eu quero deixar a todos que nos assistem essa palavra sobre como viver a espiritualidade da esperança. Imagino que quem não frequenta uma igreja, quem não professa uma fé evangélica, uma fé em Cristo Jesus, pode dizer assim, olha, eu vou à igreja, eu vou entregar minha vida para Cristo, eu quero passar por um processo de aprendizado novo, e isso pode lhe trazer esperança. Mas muitas vezes também há pessoas que estão dentro das igrejas, e mesmo dentro das igrejas está lhe faltando esperança. É porque no mundo que nós estamos vivendo essa época de grande competitividade. E às vezes isso também vem para a nossa área emocional, nossa área sentimental. E muitas vezes, dentro das igrejas, nós estamos vivendo uma tal chamada da espiritualidade da vitória. Tudo é assim, se eu sirvo a Deus, Ele me dará vitória. Se eu sirvo a Deus, estou na igreja, tudo vai acontecer. E às vezes isso não acontece. Nem todas as vezes que nós programamos acontece, nem todas as vezes que nós planejamos se realiza, nem todas as vezes que nós projetamos nós conseguimos alcançar. E às vezes, ao contrário disso, nós somos surpreendidos na vida com coisas que não estamos esperando. Somos surpreendidos às vezes com a batida de um carro, nós somos surpreendidos às vezes com a enfermidade que se abate sobre o nosso corpo, sobre o corpo de um ente querido. Nós somos surpreendidos às vezes com desemprego. Nós somos surpreendidos muitas vezes até com luto na família de pessoas que nós amamos. E o que fazer nesse momento? Perder a esperança? O que fazer nesse momento quando as circunstâncias elas estão dizendo justamente o contrário daquilo que eu acredito? Eu tenho fé na cura, mas a enfermidade está persistindo. Eu tenho fé na prosperidade financeira, mas eu estou passando por um aperto. Eu tenho
fé em ter uma convivência alegre com os amigos e muitas vezes sou abandonado pelos meus melhores amigos. O que fazer nesse momento? É nesse momento que o cristão tem que viver a chamada espiritualidade da esperança. A espiritualidade da esperança é diferente, a espiritualidade da esperança ela é diferente de vivermos essa espiritualidade da vitória que estão vivendo. Aliás, essa espiritualidade que estamos vivendo hoje não é a espiritualidade bíblica, que nós somos mais do que vencedores em Jesus. É aquela espiritualidade que nós estamos sendo vencedores demais, como todos nós somos super-heróis. E a Bíblia, ela nos ensina diferente. Jesus disse, e João escreveu no Evangelho de João 16:33, disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, era justamente as misericórdias do Senhor que tinha alcançado o povo de Israel no seu passado e tirado o povo do Egito. Eram as misericórdias do Senhor que tinha conduzido o povo até aquele momento. Era nisso que o profeta se apoiava para ter esperança. Ele mesmo responde, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ora, o que trazia esperança ao profeta? Não eram os reis, não eram os sacerdotes, não era a arca que tinha sido roubada. O que trazia esperança para o profeta Jeremias era justamente saber que ele estava servindo um Deus de misericórdia, que tinha permitido que o povo passasse por um período de aprendizado duro, difícil, sofrível, de perdas momentaneamente, mas que teria um futuro glorioso. E nesse futuro glorioso, o povo haveria de ver aquele sofrimento não como derrota, mas haveria de ver aquele sofrimento como vitória. É difícil falar isso para um cristão, mas essa é a grande verdade. Nem todo sofrimento é derrota, nem toda perda é derrota, nem todo choro é derrota. Por isso que a palavra de Deus, lá em Salmo 30, se não fala em memória, versículo 4, 5, diz lá, né? A tua ira dura um só momento, mas no teu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero encerrar essa pequena palavra, esse pequeno devocional, atentando para esse livro tão pequeno da Bíblia, que é chamado Lamentações de Jeremias. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, depois você pega e você vai ver que interessante, que o profeta, quando escreve isso quase de forma poética, ele usa tipo de um acróstico, ele usa as letras do alfabeto hebraico, e cada letra do alfabeto hebraico ele coloca um versículo. Por isso que tem 22 versículos no primeiro capítulo, tem 22 versículos no segundo capítulo, tem 22 versículos no quarto capítulo e 22 versículos no quinto capítulo. Mas no capítulo 3 que nós lemos, não tem 22 versículos, ou seja, as 22 letras do alfabeto hebraico. Tem 66 versículos. Ele repete 3 vezes o alfabeto. Por que isso? O profeta ele usa, primeiro ele usa acróstico, depois ele usa uma ferramenta literária que é chamada de quiasmo. O que é quiasmo? Para você entender. Quiasmo é a espécie de um lanche literário. Imagine um lanche que você tem uma banda de pão em cima e uma banda de pão embaixo, e no meio você tem um recheio. O capítulo 3 de Lamentações é o capítulo da esperança. Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que ele só lamenta. Quando você lê o capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que ele só lamenta. Mas no capítulo 3, ele fala de esperança. Isso aqui é um quiasmo literário. E eu quero terminar dizendo que a vida também é assim. Há coisas que nós não podemos mudar. Como no lanche, pão é pão. Você pode colocar pão com gergelim, você pode colocar pão francês, você pode colocar pão de hambúrguer, mas pão é pão. Ninguém muda o pão. A matéria do pão vai ser sempre trigo. Mas o recheio você pode mudar. Quando você pede um lanche, você pode mudar o recheio. Na vida também é assim. Há coisas na vida, como o capítulo 1 e 2, ou 4 e 5 de Lamentações, nós não podemos mudar. Mas o capítulo 3 ele muda, como nós podemos mudar o recheio da nossa vida. Há coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. E nós temos que orar para que Deus nos dê suporte para conviver com elas e tirar lições dessas coisas para caminharmos e nos amadurecermos na fé. Mas o recheio nós podemos mudar. E eu costumo sempre dizer à igreja onde pastoreio, por onde eu vou pregar, que o Senhor sempre nos deixa liberdade para nós fazermos o nosso recheio. 2019
só está começando. Nós estamos apenas, pastor Jean, no segundo mês desse ano. Há coisas que nós vamos viver esse ano, nós não vamos conseguir mudar. Pão é pão. Mas há muito recheio que nós podemos mudar. E eu quero deixar essa palavra, que nós podemos fazer um recheio de esperança. Principalmente voltado para as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos. Quando você viver situação que você não puder mudar, não desespere. Lembre-se, bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, para aqueles que cumprem a sua palavra. Assim como o profeta das lágrimas, por um momento, depois de viver e ver a destruição de Jerusalém, de ver a destruição daquele templo suntuoso construído por Salomão, de ir para o Egito, de ver os nobres sendo levados, as mulheres mortas, o exército inimigo invadir Jerusalém, ele por um momento olha para Deus, e quando ele olha para a misericórdia de Deus, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se você parar para analisar, você vai perceber que Deus foi tão bom com você. Em algum momento da sua vida, você vai ter esperança. Não por você, mas porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia sobre a nossa vida. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que esse ano nós possamos fazer muitos recheios e que esse recheio possa trazer a espiritualidade da esperança para que possamos ser cada dia melhores na presença do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço ao pastor Jean, meu amigo, e que você possa ser abençoado nesse Minuto de Escatologia, cada dia, cada semana da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Gessé Sobral, muito obrigado pela sua participação, por essa palavra de esperança. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. De repente você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever agora, compartilhar esse conteúdo que eu julgo ser de extrema importância. Comente, compartilhe nas redes sociais e se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. Eu te encontro no próximo vídeo, um forte abraço.